Olá, amigos! Este é o primeiro vídeo da série que compõe o curso Espiritismo e Teoria Social, elaborado por mim no contexto do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e que, nesta oportunidade, é promovido pelo Cultura Espírita Livre Pensar, sediado em Curitiba. É uma grande alegria para mim poder compartilhar com vocês os estudos que eu tenho feito sobre os vínculos doutrinários e sociais do Espiritismo, especialmente do Espiritismo brasileiro, com as questões sociais. Antes de entrar propriamente nos conteúdos do curso, eu gostaria de fazer duas coisas. Primeiro, me apresentar para vocês, deixando o mais claro possível a minha trajetória, a minha posição, a posição que eu ocupo hoje nas relações com o Espiritismo e com o movimento espírita. E, em seguida, efetuando um rápido debate sobre o conhecimento espírita, que vai ocupar as primeiras aulas desse curso. Em relação à apresentação pessoal, a minha intenção, além de me dar a conhecer por quem ainda não me conhece, é assumir uma posição epistêmica clara, a fim de que cada um de vocês possa ajuizar as possibilidades e os limites do que eu lhes trarei aqui como reflexão e, claro, daquilo que vocês vão poder esperar de um trabalho meu sobre esse assunto. Afinal, a única responsabilidade por todas as coisas que eu direi é minha mesmo. Se houver erros, fui eu quem os terei cometido, o que nos livra, e também a todos vocês, de um debate institucionalizado em qualquer nível. Meu nome é Luiz Signatis, eu sou jornalista por formação graduada, especialista em políticas públicas, formações estas feitas na Universidade Federal de Goiás, a UFG. Eu sou mestre pela UNB e doutor pela USP em comunicação. Atualmente eu leciono em duas universidades, na UFG, onde eu sou professor do curso de jornalismo, e do PPG Comunicação, na linha de pesquisa Mídia e Cidadania, há 27 anos. Nessa instituição eu desenvolvo pesquisas sobre epistemologia da comunicação, comunicação política e comunicação e religiosidade. Sou também há 11 anos professor da PUC Goiás, onde eu leciono no curso de jornalismo e no PPG Ciências da Religião, onde eu coordeno o Interespírito, o grupo de pesquisas interdisciplinares sobre o espiritualismo brasileiro e internacional. Em paralelo a essa trajetória, eu me tornei espírita em 76, ainda na adolescência, com 16 anos de idade, e militei ativamente no movimento espírita goiano até o ano de 2001. Frequentei inicialmente um centro espírita de Goiânia e no começo dos anos 80 passei a frequentar a Federação Espírita do Estado de Goiás, onde eu assumi tarefas no campo da comunicação na então chamada divulgação doutrinária. Ao longo desse período na Federação, eu e outros companheiros desenvolvemos o conceito de comunicação social espírita, que contestava a noção monológica de divulgação doutrinária, numa proposta de espiritismo aberto e dialógico com os saberes da sociedade. No início de 90, a partir de uma iniciativa do publicitário Meri Seba, na gestão de Nestor Mazotti, a Federação Espírita Brasileira assumiu a expressão comunicação social espírita, mas sem a interpretação dialógica, apenas querendo avançar nos formatos sem interferir nos modos de relação. Em 2001, mesmo ano em que me doutorei na USP, depois de alguns conflitos de natureza política na Federação, assumi a minha insatisfação com a ideia de um movimento conservador e dogmático e deixei a militância espírita ativa. A partir de então, abracei a minha carreira intelectual e passei a pesquisar o espiritismo, trazendo-o como tema e objeto da minha experiência profissional. E é isso que eu faço há 20 anos. As pessoas vivem me indagando se eu ainda sou espírita. Olha, não sei. O que eu sei é que eu me mantenho em estudo constante do espiritismo até o ponto, como vocês puderam ver, de inseri-lo na minha perspectiva profissional como docente e como pesquisador. Também mantenho boa parte das relações com grupos e instituições como Cultura Espírita Livre Pensar, a CEPA, o CPDOC, a AEFOS e a Abrepaz. E uma amizade sincera com as pessoas que integram esses lugares. Claro que estas relações se concentram muito mais nos perfis progressistas e de esquerda, que é onde se concentram as minhas convicções políticas. Entretanto, eu não milito mais. Nem sou fiel no sentido doutrinário a nenhum autor do espiritismo, nem mesmo a Kardec. Trato os pensadores espíritas, encarnados e desencarnados, inclusive Kardec, como autores, sem qualquer ideia de fidelidade doutrinária e muito menos de pureza doutrinária. E lhes digo mais, uma concepção de espiritismo articulada com as ciências sociais contemporâneas
não tem como ser feita dentro de uma expectativa de pureza doutrinária. E esse posicionamento de caráter epistemológico é o primeiro tema que eu gostaria de dialogar com vocês. Como pensar o Espiritismo como forma de conhecimento, numa perspectiva da epistemologia das ciências sociais? Em que esse modo de abordar o conhecimento espírita nos integra a uma forma de pensar que não é compatível com a ideologia da pureza doutrinária? É possível ser espírita e discordar de Kardec? Depende da concepção que nós tivermos e do modo como operamos o conhecimento espírita. E esse é o tema que nós trabalharemos nas primeiras aulas deste curso. O pensamento científico do século XIX tinha uma característica fundamental, a de se basear na epistemologia das ciências naturais, as ciências chamadas nomotéticas, que se caracterizam pela repetibilidade e a previsibilidade dos fenômenos. O positivismo, que se tornou a principal filosofia da época, foi o que melhor formulou essa concepção de conhecimento. A força das ciências nomotéticas, que desvendaram com enorme sucesso formas matemáticas altamente precisas para a descrição da regularidade dos fenômenos, as chamadas leis, consideradas universais e imutáveis, era uma força praticamente irresistível. O sucesso do empreendimento científico, que viabilizou tecnologias e máquinas, deu base cognitiva para a Revolução Industrial e operou o sucesso absoluto dos negócios da burguesia europeia, era na época caracterizado como a grande obra da razão. Razão com R maiúsculo, como aquilo que viria desencantar o mundo, livrar as ilusões religiosas, responder a todas as perguntas humanas e, enfim, produzir um mundo justo e feliz. As ciências sociais nasceram dentro do positivismo sob essas expectativas extraordinárias. Codificado no início da segunda metade do século XIX, o Espiritismo não tinha como fugir dessas expectativas. Allan Kardec pensa o Espiritismo como uma ciência psíquica, acolhe as manifestações espíritas como um fato positivo, classifica os espíritos segundo parâmetros europeus de moralidade e conhecimento, introduz as questões morais em critérios padronizados, tipifica os espíritos em classes e ordens, propõe um conceito de evolução como uma trajetória linear em etapas e inevitável, e tudo isso como leis ou regularidades divinas, universais e imutáveis. Era, enfim, a ideia de uma ciência positiva, que invadia os espaços da religião, não para extingui-la, mas para colocá-la nos trilhos de uma cientificidade lançada aos estudos do espiritual, a partir das demonstrações empíricas da mediunidade e com o objetivo de distinguir as leis da natureza que prevalecem para nós em todo o universo. Nesse contexto epistemológico, sempre fiel ao pensamento hegemônico de sua época, Allan Kardec prevê que o Espiritismo fazia parte de uma grande corrente de transformação social que advinha do mundo espiritual e, junto com as realizações da razão, daria entrada ao século XX de um mundo de regeneração em que estaríamos todos integrados com os altos objetivos dos espíritos superiores. Por ser uma lei de progresso, este seria um destino inevitável, ou, como se dizia à época, e ele também afirmou isso, viria pela força mesma das coisas. Bem, se os fenômenos psicológicos, históricos, sociais e culturais funcionassem como funcionam os fenômenos físicos, químicos e biológicos, isto é, segundo leis altamente regulares e obedientes à sua repetição, caso se deem as mesmas condições de temperatura e pressão, poderíamos ser inteiramente fiéis a Kardec nesse modo como ele pensou o espírito humano. Mas, feliz ou infelizmente, não é assim que funciona. A antropologia evolucionista, que emerge no final do século XIX, que inspirou o espírita César Lombroso a criar a frenologia, teoria baseada na caracterologia, método que buscava relacionar a personalidade individual e a propensão para o crime com a análise de anomalias cranianas, e que no Brasil gozou de influência até os anos 30 do século XX, culmina num modelo eugênico de pensamento, que classifica raças e classes em superiores e inferiores e que terminou por inspirar o nazismo e outras formas de fascismo. Mas nós nem precisamos exagerar, apontando aí os erros monumentais
de uma pretensão nomotética para as ciências humanas e sociais. Basta nos reportarmos a uma discussão intelectual que foi muito intensa na primeira metade do século XX e que entrou para a história da ciência como a querela positivista, na qual pontificaram figuras exponenciais do pensamento epistemológico da época, como o grande debate entre Karl Popper e Theodor Adorno. Vinha de Popper, remanescente dos neopositivistas do Círculo de Viena, a preocupação com a chamada demarcação científica, isto é, a questão da separação entre ciência e pseudociência. A motivação era compreensível. Com o sucesso da ciência, da tecnologia e da indústria, todas as formas de saber passaram a aspirar o status de ciência para obterem credibilidade, inclusive o espiritismo, inclusive o ocultismo, inclusive a astrologia e inclusive as ciências sociais. Os neopositivistas do Círculo de Viena, inspirados na monumental obra de Ludwig Wittgenstein, o Tratactus Lógicos Filosóficos, trabalharam incansavelmente para alcançar um modelo lógico que garantisse a verificabilidade do empreendimento científico. Ou seja, para eles, a ciência deveria ser aquela forma de conhecimento que conseguisse verificar e comprovar a verdade, e estudavam os modos lógicos de se garantir isso. Nesse esforço, eles conceberam boa parte das bases da filosofia analítica contemporânea, mas fracassaram no intento da verificabilidade. Karl Popper rompeu com a ideia de verificabilidade e propôs um novo conceito, inverso, o da falseabilidade. Ciência seria para ele uma proposição que se submetesse a testes que tentassem demonstrar sua falsidade. Não que a proposição científica fosse a falsa, claro, mas teria que ser falseável. E enquanto resistisse às objeções, se manteria como verdadeira. Com base nesse modelo, Popper passou a chamar todas as ciências nascentes, cujas proposições não fossem falseáveis, de pseudociências. Tornou-se famosa a acusação dele de que a psicanálise e o marxismo seriam literaturas e não ciências, tanto quanto a astrologia, esta sim uma pseudociência. O pensamento de Popper é muito mais complexo do que essa ideia simples de falseabilidade. Mas é certo que, do debate dele com Adorno, emergiu forte na história da ciência a ideia de que as ciências humanas e sociais não podem trabalhar com a mesma epistemologia das ciências naturais. Há muitas outras possibilidades de pensarmos as limitações dos parâmetros positivistas para lidar com as ciências sociais. Mas nos concentraremos, por enquanto, neste principal, para postular junto a vocês que um pensamento social espírita que se atualize em relação ao desenvolvimento das ciências sociais contemporâneas não tem como ser formulado nos critérios positivistas que deram base a Kardec. Trata-se então de dispensar Kardec dos estudos sociais do Espiritismo? Estaria eu aqui então propondo um modo não kardecista de pensamento social espírita? Claro que não. O estudo sério e profundo de Kardec não só se mantém relevante, como é indispensável para a compreensão espírita, qualquer que seja a sua escola de pensamento. E há pelo menos duas razões ponderáveis para isso. Primeiro, por razões históricas. Kardec é um ato fundador. Não se compreende uma tradição de pensamento vigorosa como a espírita ignorando o seu ato fundador. E segundo, mais importante ainda, por razões epistemológicas. Por detrás do racionalismo de índole positivista de Kardec, houve alguns insights dele extremamente interessantes e que, a meu ver, ultrapassaram as condições do pensar científico de seu tempo. Mantendo o debate epistemológico, vejamos, por exemplo, como Allan Kardec percebia o conhecimento espírita, para além do racionalismo positivista, que existia como forte tendência na doutrina desenvolvida por ele. Duas colunas sustentam o argumento de Kardec para o modo de construção do conhecimento no Espiritismo: as ideias de razão e a de controle universal do ensino dos espíritos. A ideia de razão é o fundamento do iluminismo. Sem dúvida, este é o principal vínculo entre o Espiritismo e a grande movimentação da modernidade europeia. Mas o que é razão para Kardec? Eu fiz uma pequena pesquisa a respeito, cujos resultados eu mostro aqui para vocês.
analisei qualitativamente o uso substancial da palavra razão ou raison no Livro dos Espíritos. Para isso, compulsei a edição francesa, publicada pela Union Spirit Française et Francophone, e a edição brasileira da FEB do Livro dos Espíritos. Com a noção de uso substancial, eu quero dizer que eu excluí do estudo os usos dessa palavra em sentidos não propriamente epistemológicos, como motivo, razão para se fazer algo, como fundamento, dizer com razão, ter razão de ser, como proporção, estar na razão direta de algo, estar certo, ter razão, ou ter ou não ter paciência ou equilíbrio mental, perder a razão. Ao fim e ao cabo, eu descobri que Kardec e os espíritos referiram-se à ideia substancial de razão por 58 vezes no livro. A estas citações, utilizei um método que eu denomino de varredura conceitual, na qual aplico a técnica da linguista inglesa Margaret Masterman, utilizada por ela para pesquisar o conceito de paradigma em Thomas Kuhn, e aplicável neste sentido a qualquer caso de autor que empregue um termo que lhe seja central, muito importante, mas que o faça sem se preocupar em oferecer uma definição precisa para o conceito. Nesse tipo de pesquisa, a gente levanta e analisa, com base na pragmática da linguagem, o modo como o autor usa a palavra dentro de sua obra, e assim encontramos as possibilidades de definição subjacentes a este uso. Bom, não parece discutível, ao contrário, é autoevidente que a noção de razão seja fundamental para um autor racionalista, ainda mais um racionalista francês do século XIX, como foi Allan Kardec. Kardec, como lhes disse, utilizou de forma substancial a palavra razão em 58 oportunidades no Livro dos Espíritos, mas não definiu nenhuma vez o significado que ele dava a esse conceito. Muito bem, ele não definiu o que entendia como sendo razão, mas a utilizou muito, e pela análise que eu fiz, em dois sentidos diferentes. O primeiro e principal sentido de razão é típico de uma visão psíquica ou psicológica do espírito humano, isto é, razão seria uma faculdade humana individual, uma capacidade correlata e paralela a sentimento, uma capacidade de pensar e chegar a conclusões sensatas e verdadeiras. Trata-se, pois, de um apanágio do espírito humano, falível, mas que amadurece com a idade ou no enfrentamento das tentações do mundo, e que se torna, com a evolução, um instrumento para que o homem estude e, assim, apoiado na ciência, supere os próprios instintos, devasse os mistérios do universo, responda às próprias dúvidas e seja capaz, claro, de reconhecer a verdade e a justiça e recusar as inverdades e as injustiças. Num sentido secundário, mas não menos importante, e que surge em menos de 1/5 dos casos verificados, a razão aparece em Kardec como uma forma de raciocínio lógico, ao lado da qual devemos nos posicionar, que nos possibilita regrar as conclusões diante da relatividade das coisas e que dá força incoercível aos argumentos, constituindo-se assim, como é dito no último uso que ele faz nesse livro, o argumento supremo. A moderação que garante a vitória da verdade. Por 2 vezes nessa obra, Allan Kardec menciona a razão como sinônimo de bom senso. E não somente por esse detalhe, mas pelo conjunto das características do uso pragmático que ele faz da ideia substancial de razão, é possível inscrever o professor de Lyon inteiramente dentro do pensamento racionalista francês fundado por René Descartes. É tão cartesiano o pensamento de Kardec que, como Descartes, ele ancora a ideia de razão na própria existência de Deus. O argumento para a existência de Deus, por exemplo, é idêntico ao do filósofo francês do século XVII, a de que é preciso ter uma causa inteligente para um efeito que fosse inteligente. A razão promove a descoberta científica, que é um episódio inderrogável, pois expressa a possibilidade de compreensão cada vez mais alta da lei divina, que é universal. Aquilo que em Kardec ultrapassa Descartes, no debate sobre a razão, é no vínculo que constrói com a ideia de fé. Aí nós temos um Kardec recuperando não o século XVII, mas o século XIII. A ideia dele não era negar a fé, mas dar-lhe fundamentação racional. E aí ele atualiza um debate tipicamente medieval.
foram os escolásticos, entre os quais uma das figuras exponenciais da filosofia medieval, que foi Santo Tomás de Aquino, os que procuraram com mais ênfase conciliar a fé e a razão. Para Tomás de Aquino, não haveria contradição entre a fé teológica e a razão filosófica, na medida em que a razão se encaminhasse para Deus. E é, pois, a ideia de uma razão a serviço da fé, por se tratar de uma capacidade de discernir a lei moral natural e assim colocar de forma consciente o homem racional a serviço de Deus. Allan Kardec, ao tentar também essa conciliação, estabelece um conceito, o de fé raciocinada, lançado no Evangelho segundo o Espiritismo e que, em sua formulação, atualiza essa relação entre fé e razão num movimento, este sim, profundamente iluminista, de inversão da proposta do filósofo medieval. Kardec passa a postular uma fé que se coloca a serviço da razão, ou, literalmente, uma fé raciocinada, definida como aquela que é capaz de enfrentar a razão face a face em cada época da humanidade. Dessa forma, não é difícil concluir que, mesmo devolvendo às categorias Deus e fé a equação do conhecimento, que a modernidade havia retirado ao abandonar a Bíblia como fundamento e reduzir a religião a uma atividade de crença privada, mesmo assim, Kardec posiciona a razão como mais relevante do que a fé. A proposta do Espiritismo era claramente a de uma doutrina filosófica e científica que, ao tratar de mortos e espíritos, entrava nos domínios da religião, mas sem a pretensão de destruí-la ou de substituí-la. Sem negar a ideia de fé, Kardec a redefine numa condição subalterna à da razão. Qualquer semelhança desse conjunto de proposições com a tradição positivista, que teve a religião da humanidade como ponto alto, não é mera coincidência. Há uma semelhança entre o racionalismo kardecista e o modo como Augusto Comte concebia a razão como diretriz máxima de todo e qualquer conhecimento, ancorada numa concepção evolucionista e cumulativa de construção da verdade pela ciência. A inserção profunda de Allan Kardec na mentalidade de sua época não foi, no entanto, obstáculo para que ele a ultrapassasse. E ele faz isso na episteme e no método do Espiritismo. Ele fez isso quando praticamente inventou uma técnica de pesquisa qualitativa e, como se não bastasse, deu a ela uma dimensão epistemológica, de fundamento para a demonstração da verdade. Os pródromos dos métodos qualitativos em pesquisa nascem, na verdade, nos Estados Unidos e na França, na segunda metade do século XIX, com alguns trabalhos jornalísticos fotográficos e raros experimentos sociais científicos de pensadores daquela época, que de forma ainda muito tímida contestavam o rigor positivista e sua concentração nos modelos da física e da biologia por conta de suas limitações para descrever os movimentos dos trabalhadores, o sofrimento social dos operários e as condições de vida dos desempregados. Entretanto, os primeiros trabalhos que viriam a dar fundamentação epistemológica para esse tipo de metodologia só surgiriam no século XX. Allan Kardec não contestava o rigor positivista, embora ele entrevisse em diferentes momentos de sua obra elementos nas manifestações espíritas que, segundo ele, não eram exatamente compatíveis com esse modelo. Mas ao modelo, ele dava um nome genérico de ciência. Ou, num caso específico que eu vou mostrar, ciência vulgar. Um exemplo típico dessa percepção nós podemos encontrar num texto dele, intitulado Intervenção da Ciência no Espiritismo, publicado na Revista Espírita de junho de 1859. Vejam o que ele diz nesse fragmento. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, que podemos manipular à vontade. Os fenômenos que ela produz têm como agentes forças materiais. Os do Espiritismo têm como agente inteligências que possuem sua independência, seu livre-arbítrio e de modo algum se submeteriam aos nossos caprichos. Escapam dessa forma aos nossos processos anatômicos e laboratoriais, bem como aos nossos cálculos. E assim não são da competência da ciência propriamente dita. A ciência se enganou ao querer experimentar os espíritos como se o fizesse a uma pilha voltaica. Partiu de uma ideia fixa, preconcebida, à qual se aferra, e quer forçosamente ligá-la à ideia nova.
Fracassou, e assim devia acontecer, porque agiu tendo em vista uma analogia que não existe. Mas ele não apenas percebeu os limites do método científico de sua época, como ele também propôs um método e um fundamento epistemológico novos, adequados ao objeto de ciência que ele tinha diante de si. Façamos um pequeno resumo desse método, segundo a descrição do próprio Kardec, para em seguida tentarmos visualizar o fundamento epistemológico que ele deu ao que praticou, a fim de analisá-lo com os olhos da epistemologia e da metodologia dos nossos dias. A prática descrita por ele se parece muito com os métodos qualitativos atuais, embora aplicados a condições existentes no cotidiano de Kardec, isto é, com baixo grau de formalização. As fases de aplicação do método foram as usuais: coleta, classificação e análise. Para a coleta, ele trabalhou com duas técnicas a fim de acessar os produtos da psicografia, que junto com a psicofonia ele denominou precisamente no Livro dos Médiuns como mediunidade de efeitos intelectuais. Uma técnica específica de análise documental sobre os ditados dos espíritos e uma técnica de entrevista, mediante a qual fazia perguntas aos espíritos e obtinha deles as respostas que podiam ou não ser contraditadas, estendidas ou recusadas. Os ditados ele os obtinha de médiuns a seu serviço e de grupos de várias localidades. Ele chega a dizer que correspondia na época com cerca de 1000 grupos espíritas sérios. Em seguida, ele classificava os textos, categorizando-os por assunto. Pela extensão das temáticas, percebe-se claramente tratar-se de uma pesquisa de natureza exploratória. Praticamente qualquer assunto era de interesse de Kardec, pois ele presumia que os espíritos sérios vinham de uma esfera superior e detinham conhecimento além do que estava disponível para os homens encarnados. E, por fim, ele filtrava os conteúdos por critérios que levavam em consideração 3 categorias: conteúdo, ao qual ele buscava combinar razão e ciência, isto é, o bom senso e o conhecimento científico disponível na época. Segundo, forma, momento em que ele procurava reconhecer a procedência elevada do comunicante a partir do estilo de redação, bem como a presunção de interesse moral elevado. E terceiro, autenticidade, que é um critério comparativo com aquilo que se sabia do espírito enquanto estivesse sido vivo, a fim de evitar que espíritos enganadores se passassem pelas personalidades nomeadas. 2 detalhes desse método merecem registro. O primeiro, relativo à questão dos conteúdos, isto é, a filtragem daquilo que os espíritos ditavam ou respondiam. Kardec, nesse ponto, levava muito a sério o cotejamento com a ciência, a razão ou o bom senso. O conceito de fé raciocinada já nos traz essa visão, mas ela se torna muito mais clara na célebre frase que ele escreveu no item 55 do capítulo 1 da Gênese. Caminhando para a par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. O segundo detalhe é um ponto específico no método de Kardec, que foi a exclusão do registro dos nomes dos médiuns. Sua visão sobre eles foi a de que eles cumpriam um papel apenas mecânico e que, portanto, divulgar os seus nomes só teria como serventia satisfazer-lhes a vaidade, o que não seria proveitoso nem recomendável, na opinião dele. É interessante observar que Allan Kardec não utilizou um único critério quantitativo. Não lançou mão de estatística nenhuma vez, embora ela fosse no seu tempo a principal ferramenta de produção do conhecimento científico. Do começo ao fim, a pesquisa empírica de Kardec aplicou a metodologia qualitativa, cuja fundamentação ou cujos fundamentos teóricos inexistiam completamente em sua época, aditando a ela elementos técnicos que ele mesmo inventou numa extraordinária adequação do método ao objeto. Eu devo lhes dizer, sem poder aprofundar, para não tornar esse vídeo ainda mais extenso do que ele já está sendo, que o método de Kardec tem falhas importantes, se nós formos ajuizar em termos de metodologia qualitativa nos dias de hoje. Estivesse trabalhando hoje com os conhecimentos metodológicos que nós dispomos,
ele com certeza não teria omitido os médiuns, não teria lançado fora as comunicações que considerou enganadoras ou vulgares, não teria utilizado critérios de alta subjetividade, como julgamentos de estilo ou de juízo moral, para efetuar seleções de material, e certamente teria documentado e descrito melhor as suas ações de aplicação da pesquisa. Mas não estamos falando de um cientista profissional ou de um metodólogo, e sim de um professor francês do século XIX que desenvolveu um método próprio, inexistente em sua época, e o fundamentou com uma ideia inteiramente original: a ideia de controle universal do ensino dos espíritos. A epistemologia de Kardec indica um critério de verdade, o critério da universalidade do ensino dos espíritos, que nada mais é do que a antecipação em cerca de 100 anos do que na segunda metade do século XX alguns filósofos alemães, a partir de toda uma herança filosófica já construída após a virada linguística da filosofia, a partir de Wittgenstein, chamaram de filosofia do discurso, dentro da qual a ideia de consenso é o que fundamenta o critério de verdade. Em outras palavras, verdade é o que é admitido consensualmente pelos especialistas em qualquer assunto. Evidentemente que, sem o mesmo apuro filosófico, mas de forma prática e austera, Allan Kardec foi um consensualista avant la lettre. Ele defendeu que as ideias trazidas pelos espíritos garantiriam seu valor de verdade na medida em que fossem ditas por eles de maneira concordante para muitas pessoas, por diferentes médios, simultaneamente, pois seria impossível negar aquilo que todos vivenciassem e compreendessem. A partir dos filósofos da ética do discurso, numa conexão com o conceito de interexistencialidade de Herculano Pires, eu tenho chamado esse critério em Kardec de consenso intersubjetivo interexistencial, para reunir as noções de publicização da experiência mediúnica, revisão sistemática a partir de postulados científicos e o efeito de opinião pública universalizada, ao qual Kardec conferia o status de universalidade. Observem, portanto, como é possível discordar de Kardec, apontar falhas, inclusive em seu método, compreendê-lo no seu contexto e até superar proposições que ele tenha feito, mas não é possível dispensar seu estudo, ignorar seu trabalho para se entender o Espiritismo. Como ato fundador, Allan Kardec precisa ser, sobretudo, conhecido e pensado, mas não obrigatoriamente obedecido e seguido. Ao ler os seus textos, verificamos que ele mesmo não pretendia isso. Não há um único texto dele em que ele se arvore em critério de verdade. Ao contrário, critério de verdade dele, como acabamos de ver, era a multiplicidade dos espíritos em manifestação pela multiplicidade dos médiuns, gerando um consenso intersubjetivo e interexistencial, no qual se inclui a aquiescência dos cientistas e estudiosos de toda parte. Kardec pensava o Espiritismo como uma forma de conhecimento, produzido pela razão e estabelecido democraticamente pela força do convencimento das pessoas sábias, encarnadas e desencarnadas. Em vista disso, para se dogmatizar Kardec nos conteúdos, será preciso negá-lo no método. Como nesse curso nós não vamos fazer isso, podemos seguir adiante, trabalhando a primeira revisão sistemática e crítica dos conteúdos que os autores espíritas pensaram até aqui em termos de teoria social. Este será o tema do nosso próximo encontro. Eu gostaria de lembrar a todos que as informações sobre o curso podem ser encontradas no site celivrepensar.com/curso. E é importante também informar a todos que os links das aulas gravadas serão postados com antecedência entre terça e quarta-feira de cada semana. E, por fim, as dúvidas, perguntas, complementações ou mesmo objeções que vocês tenham a fazer podem ser feitas por e-mail ou no sábado, no dia do nosso encontro online pelo chat da plataforma. Por e-mail para o endereço contato@celivrepensar.com. Essas perguntas enviadas com antecedência vão ter prioridade no nosso debate online. E as indagações feitas no próprio encontro serão atendidas conforme o tempo permitir. Ok? Então, até sábado. Fiquem com Deus.